Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis Andando em Amor. Esta é a lição número 9. O amor não se ensoberbece. E se você não é uma pessoa soberba, já dá um like nesse vídeo. Antes de começar esta aula, eu quero agradecer a Marcela Bispo pelo seu comentário e desejar que você continue firme no propósito do Senhor e que Deus abençoe o seu ministério de professora. Que Deus continue firmando você a cada dia mais em sua palavra. Me responde uma pergunta. Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar a Cristo? Deixa aí no comentário, que depois eu te falo quantas vezes foram. Sobre a soberba. Significado de soberba, orgulho. A soberba não faz os homens serem melhores, grandes e importantes, mas os leva a acreditar serem os melhores, maiores e importantes. Veja como é diferente. A soberba engana a pessoa. A soberba faz com que a pessoa pense ser algo que ela não é. É interessante que muitas corporações, grandes empresas, pessoas até muito ilustres, que outrora viviam no glamour, do sucesso, agora está numa situação deplorável. E por que isso? Por causa da sua soberba. Acharam que nunca seriam ultrapassados, que sempre seriam os melhores, que seriam sempre os maiores, os mais importantes. Entretanto, a soberba do seu coração fez com que eles fossem, na verdade, pequenos, que foram ultrapassados por outras pessoas, por outras corporações. Ou seja, a soberba engana a pessoa. Não permita que Satanás entre no seu coração e faça isso com você. Não permita jamais ser enganado pela soberba do coração. Porque, na verdade, a soberba é exatamente isso que ela faz. Diminui a pessoa. Então, seja sempre uma pessoa humilde na presença do Senhor. E se porventura, em algum momento da sua vida, você sentir que você está com seu coração soberbo, repreenda em nome de Jesus. Orgulho espiritual. Durante o ministério de Jesus, pessoas que ostentavam a aparência religiosa procuravam se aproximar do Senhor pelos seus bons comportamentos. Isto é, tinham um orgulho espiritual, que é, na bem da verdade, todo orgulho é ruim, nesse ponto, Entretanto, o espiritual é o pior deles. As pessoas chegavam ao Senhor para se mostrar perfeitos, perfeitos diante do Senhor. Se mostravam somente numa questão de aparência. Eles achavam que era um orgulho, eu tenho orgulho de ser perfeito, que eu estou fazendo isso, estou fazendo certo. Então, queriam meio que se justificar diante do Senhor. E, na verdade, o que eles estavam fazendo, na verdade, era jogando contra si. Por quê? Porque se eu chego para Cristo dizendo, me justificando para Ele, que eu sou bom o suficiente, eu quero dizer que eu não preciso do sacrifício dele. Então eles não percebiam este negócio. Então é importante que nós compreendamos e não façamos como estes, que nós não venhamos ter um orgulho espiritual, mas que na verdade nós venhamos sempre, como diz Jeremias capítulo 18, descer à casa do oleiro. Nós devemos sempre buscar as coisas que são de cima, e a única forma a forma mais perfeita de buscar as coisas que são de cima é descendo à casa do oleiro, não permitindo que o orgulho entre em nosso coração. A soberba precede a queda de Lúcifer. Após o pecado encontrar espaço no coração de Satanás, ele buscou tempos após despertar em Eva esse mesmo sentimento, no que infelizmente ele teve sucesso, ocasionando a queda de toda a humanidade. Em primeiro lugar, falando de Satanás, algumas pessoas dizem uma coisa que não é verdade. Dizem que Satanás quis ser maior do que Deus. Isso não tem base bíblica. O que a Bíblia diz é que ele quis ser igual, semelhante, o mesmo nível e não superior. Entretanto, isso já é o suficiente para mostrar a soberba de Satanás. Então veja que ele caiu no pecado da soberba, a soberba criou-se no seu coração. Por conta disso, ele teve o seu julgamento já foi julgado,
Ele já sabe da sua sentença. Entretanto, o que ele fez? Ele usa dessa artimanha, já que eu caí neste pecado, então vou fazer as pessoas caírem também. Então a primeira investida dele foi com quem? Foi com Eva. E ele obteve sucesso, infelizmente. E infelizmente, ainda nos dias atuais, o diabo continua fazendo vítimas humanas com essa questão da soberba. O diabo continua implantando no coração das pessoas este pecado da soberba, e as pessoas acabam sempre caindo nesta armadilha, porque quando o adversário coloca na cabeça de alguém que ela é boa em alguma coisa, ou é importante, ou coisas do gênero, sempre na questão da soberba, a tendência é que essa pessoa vá sempre para o caminho da destruição. Torre de Babel. O orgulho também entrou em rota de colisão com a vontade de Deus no episódio da Torre de Babel. Eles propagandeavam: façamos-nos um nome, na intenção de ganhar fama e glória para si, em afronta à ordem divina de se espalhar sobre a face da terra. Deus deu uma ordem específica para que eles viessem espalhar sobre a terra, crescer e multiplicar e encher toda a terra. E a única forma de fazer isso era o que? Era se espalhar. Entretanto, eles desobedeceram a Deus e quiseram fazer o que? Uma torre, para assim alcançar o céu, alcançar, e também vem a questão também de não crer em Deus, porque Deus falou que não iria mais destruir o mundo com água, e eles fizeram justamente a torre para justamente escapar de um possível outro dilúvio. Então isso despertou a indignação de Deus. Por quê? Por causa da desobediência dupla, né? Não creram, na verdade é uma faltou crença, né? De acreditar em Deus, que Deus não faria, não mandaria outro dilúvio. E a outra questão é a desobediência. Deus mandou se espalharem e eles não se espalharam. A negação de Pedro. Mas essa experiência humilhante lhe proporcionou o crescimento e o levou a trilhar pelo caminho da vontade de Deus. Pedro, de todos os apóstolos de Cristo, teve pelo menos uns 17 apóstolos, né? Pedro, eu particularmente, é o que eu gosto mais. Eu gosto muito das atitudes de Pedro. Pedro falhou, é verdade, na questão de negar a Cristo, e já vou te falar sobre a questão de quantas vezes o galo cantou. Veja que ele passou por uma situação de humilhação, ele negou ao Senhor. Entretanto, é muito interessante que nós devemos compreender que, apesar de que Pedro tenha negado a Cristo, ele não perdeu a sua salvação. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de se redimir, né? Jesus deu uma oportunidade para ele se redimir, e ele fez o quê? Ele se redimiu. Quantas vezes não é tanto a questão de nós negarmos a Cristo? A questão é, se eu neguei a Cristo e o Senhor me deu uma oportunidade de me redimir com Ele, então por que eu não vou abraçar? Eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu estou errado. Eu não posso deixar que a soberba do meu coração, né, entrar a soberba no meu coração para dizer, não, eu não preciso, eu não neguei, e continuar negando que negou, né? Olha que situação. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso me redimir com o Senhor, pedir perdão a Ele. E foi justamente isso que Pedro fez. Ele teve a oportunidade de ouro e agarrou esta oportunidade com as mãos e se redimiu com o Senhor. Portanto, negar a Cristo não causa necessariamente, dependendo da situação, a falta da salvação. A pessoa não perde a salvação em situações específicas como foi essa de Pedro, porque ele negou a Cristo, mas ele teve a oportunidade de se redimir. A questão é, quando alguém negar a Cristo, vai ter a oportunidade de se redimir? É isso que é o ponto. E mais do que a questão de ter uma oportunidade de se redimir, vai de fato se redimir? Vai querer realmente se redimir com o Senhor? Orgulho e humildade. Se o orgulho faz o indivíduo se considerar melhor do que todos os outros, a humildade, por outro lado, faz a pessoa ter uma opinião modesta de si mesma, produzindo um profundo senso de insignificância diante da existência. Bom, ser humilde não é aquela pessoa que anda mal vestida, né? Não se cuida. Isso aí não é humildade. O nome disso aí é desleixo, né? Relaxamento mesmo, no bom português, né? Nós devemos ter cuidado com esse negócio.
Porque se o orgulho tem essa questão de fazer com que ele se sinta melhor do que os outros, a humildade faz com que ele se sinta menor. E quando se fala da questão de menor, é interessante que nós viemos compreender que não se faça a ideia de ser menor em importância. Não é a questão de importância, alguém é mais importante do que eu. Não é esse o ponto. O ponto é, alguém sabe mais do que eu. Por quê? Porque todos nós somos iguais. É bem verdade que Jesus falou que nós devemos considerar um ao outro melhor do que nós. É verdade. Então, se nós temos essa humildade de coração, porque isso aqui que é o ponto, né? É fazer a humildade de coração e não por aparência. Então, se você consegue de todo o seu coração a humildade de reconhecer que o seu próximo é melhor do que você, aí sim é ok, você está dentro do mandamento. Mas ser humilde não é andar de qualquer maneira. Eu conheço um caso de uma jovem que começou a andar mal vestida porque as pessoas diziam que ela não tinha que ser humilde porque ela andava com roupas muito na moda, né? Mas era uma moda extremamente decente, é bom deixar isso claro, mas que fazia com que as pessoas pecassem, o que não é verdade, porque o pecado em si não está necessariamente na roupa que a jovem usa. Eu vou pegar aqui mais a ideia da jovem, porque geralmente o homem peca pelo aquilo que ele vê e a mulher pelo aquilo que ela ouve. Então, o homem vê uma mulher, independente se ela está bem vestida ou mal vestida, ele pode pecar da mesma maneira. Verdade é que quando ela está vestida de uma forma indecente, é a probabilidade do homem pecar mais. Isso é verdade. Mas eu conheço muitos casos de pessoas que estavam, mulheres que estavam muito bem vestidas e outras pessoas pecaram. Então, o pecado está nos olhos de quem vê. Então, não necessariamente da roupa que se veste, né? Relações com o próximo. Conviver com alguém humilde de coração não é difícil, pois ele sempre está disposto a abrir mão, às vezes até de sua razão, para ter harmonia. Reconhece o valor próprio e do próximo, não se achando superior a ninguém. Suas relações são regadas de paz, companheirismo e honra. Extremamente fácil lidar com pessoas assim. Extremamente fácil. Pessoas humildes de coração, eles são extremamente fáceis de lidar. Eles sempre põem a outra pessoa em primeiro lugar, não são muito companheiros, a vida com eles é de paz, é uma alegria, é algo completamente simples e nós devemos ser justamente assim, humildes de coração. Lembra o que Jesus falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus não estava falando por falar, ele de fato ele era humilde de coração, tanto era humilde de coração que ele deixou a sua glória no céu para viver aqui como homem. E isso sim é se despir de toda a sua glória, isso sim é humildade. Relação consigo mesmo. O orgulhoso é impulsivo, autoconfiante em excesso, presunçoso e prepotente, pode até obter sucesso em seus objetivos, mas jamais alcançará o crescimento pessoal, porque não consegue gerir exitosamente suas emoções. Existe um equívoco aqui, que é sobre a questão de que jamais alcançará o crescimento pessoal. Sim, pessoas soberbas têm, sim, alcança sim o crescimento pessoal. Temos visto, por exemplo, pessoas que não é nenhum e nem dois, mas são dezenas de centenas delas, pessoas extremamente soberbas, prepotentes, né, presunçosas e que alcançam sucesso, fama e até mesmo muito dinheiro. Então agora a questão é, isso vai levá-la aonde? Porque a nossa vida, ela é extremamente passageira aqui na Terra. Ela tem uma outra vida, mas também existe uma outra morte. Então as pessoas que são soberbas, presunçosas, elas podem sim alcançar e alcançam, né? Sucesso pessoal, o crescimento pessoal, financeiro e tudo mais, mas a questão é, e espiritual, como é que fica? Esse que é o ponto de que vale, né? A Bíblia fala, né? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Relação com Deus. Para o soberbo é difícil se submeter à vontade de Deus, uma vez que é tortuoso para ele entregar o controle da sua vida a alguém. Por esta razão, ele não consegue mergulhar em uma relação mais profunda com um mestre. Já o humilde compreende que somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Como anda a questão
se submeter ao Senhor. As pessoas fazem situações, têm uma relação com Deus, acham que tem relação com Deus, mas na verdade têm dificuldade de se entregar de fato ao Senhor e muitas vezes se acham até dignos, assim dizer, né, de entrar no céu, por exemplo, se acham dignos de que Jesus tinha que morrer por mim mesmo, algo dessa natureza. Veja, por exemplo, lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 9, a partir do versículo 9 até o 14, fala sobre a ideia ali do publicano, né, fariseu, que entraram no templo e quis, se justificou na verdade diante de Deus, não sou igual aos demais, não faço isso, não faço aquilo, ou seja, ele entrou se justificando, ou seja, eu sou bom, era a relação que ele tinha com Deus. Qual era a relação que ele tinha com Deus? Uma relação extremamente distante. Ele achava que tinha alguma relação, mas era distante. Por quê? Porque ele demonstrou ali que ele era uma pessoa religiosa, na verdade, ele seguia até alguns ritos, vamos assim dizer, mas ele não tinha comunhão com o Pai. Entretanto, você vê que o publicano, ele vem e fica justificado. Por quê? Porque ele reconhece que ele era um pecador. Então, muitas pessoas pensam que tem uma relação com Deus e, na verdade, não tem. Porque somente a pessoa que é humilde compreende que somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que eu sou falho diante do Senhor. Eu não tenho como me justificar diante do Senhor, as minhas atitudes. É claro que um ponto ou outro nós podemos chegar ao Senhor. Lembra como foi, por exemplo, Ezequias? Ezequias virou o canto para a parede, o olho para a parede, depois que Isaías, né, falou para ele que ele ia morrer. E o que ele disse? Olha, Senhor, lembra-te de mim que eu andei, vamos dizer assim, né, andei correto diante do Senhor. E o que Deus disse? Deus imediatamente identificou o que foi verdade. Então, disse para Isaías, volta lá e fala com ele, vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Ou seja, ele entrou com o Senhor, ele se justificou diante do Senhor. Mas por que ele se justificou diante do Senhor? Numa situação de morte. Ele realmente demonstrou ali que ele de fato tinha comunhão com o Senhor, diferente desse daqui. Esse aqui estava falando somente algo da soberba dele. Olha, eu sou bom e estamos conversados. Essa aqui era a dinâmica. Está no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 9. O orgulhoso torna-se inimigo de Deus. O fim de uma pessoa orgulhosa não será bom. O salmista Asaf quase se desviou por observar como prosperava o soberbo. Porém, quando ele buscou a Deus, entendeu que no fim o Senhor colocará o arrogante em lugares escorregadios e será destruído. Eu quero ler essa referência de Salmo 73, que justamente vai nos dar um norte sobre a questão da relação consigo mesmo. 73:3 nos diz assim: pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ou seja, se os ímpios soberbos tiveram prosperidade, só confirma aqui aquela questão que eu estava comentando sobre a questão de que as pessoas soberbas não alcançam um crescimento pessoal, sim alcançam, a própria Bíblia aqui confirma. Então aqui o ponto, o fim de uma pessoa orgulhosa não é bom. Não é bom. O fim não, a não ser que ela tenha uma vida inteira de orgulho, de soberba, mas que no final da vida ela se arrependa e tenha um coração humilde. Aí é diferente. Mas o fim da pessoa soberba nunca é bom. E infelizmente até mesmo no meio cristão há pessoas, né, pastores, líderes, que se acham, são soberbos de coração, na verdade, né? Já vi casos, já ouvi casos de relatos de pessoas falarem em situações sobre questões de pastores e líderes porque eles se achavam intocáveis, vamos assim dizer. Né? Mas é bom nós ficarmos cientes sobre um ponto. A gente fala muito da questão da soberba. Qual é o perigo da soberba? O grande perigo da soberba está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz o quê? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então a pessoa que é soberba, ela tem uma resistência sobre Deus. Deus resiste a essa pessoa. É como se, como não é isso? A pessoa ora e Deus resiste à oração. Até quem diga que Deus não rejeita a oração, sim, rejeita. O próprio Pedro diz que Deus rejeita a oração. Eu vou deixar aqui a referência, aqui na descrição do vídeo, porque eu não... Deixa eu ver,
Pedro, livro de Pedro, talvez eu encontre aqui a referência, mas eu sou capaz de não encontrar. Mas a Bíblia diz sim. Eu vou deixar aqui na descrição sobre a questão de que sim, Deus rejeita a oração sim. Então veja, eu não esqueci da pergunta que eu te fiz lá sobre Pedro. Eu não esqueci. Para concluir, o orgulho é uma falha que faz parte de todo ser humano. Portanto, a luta deve ser diária. É preciso reconhecer as limitações e lançar-se na dependência do Senhor. Só assim a vontade de Deus será feita na sua vida. Para avançar no relacionamento com o Mestre, é preciso primeiro humilhar-se para que ele cresça e o ego diminua. Então nós devemos, a cada dia mais, fazer o quê? Lutar contra a soberba da vida para que nós não venhamos cair nessa armadilha da questão da soberba. Nós devemos brigar, lutar todos os dias para não deixar esse orgulho, a soberba entrar em nosso coração. Nós venhamos a cada dia mais compreender que é o Senhor que tem que crescer em nós, né? Nós devemos diminuir para que o Senhor cresça. Isto é o ponto principal. Eu te perguntei sobre a questão de Pedro e é muito interessante que nós venhamos falar de certas coisas, e isto é algo muito interessante. Eu te perguntei quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar. Na verdade, o galo não cantou vez nenhuma. O galo não cantou. Porque, na bem da verdade, o galo só cantou uma vez após Pedro negar 3 vezes. Foi exatamente isso que Jesus falou. Você pode ver em Mateus 26, 34, Mateus capítulo 26, versículos 34, 69 e 75. Qual é a dinâmica? Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, olha como é que Jesus foi claro, antes que o galo cante. Então o galo não cantou. 3 vezes me negarás. Então Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, aí sim é que o galo cantou. Então o galo não cantou vez nenhuma antes que Pedro negasse. Pedro negou 3 vezes e só depois o galo cantou uma vez. Hora da revisão. Número 1, Provérbio 16, 18. Número 2, nas profundezas do coração de Satanás. Número 3, a ruína de Lúcifer e da torre de Babel. Número 4, faz o indivíduo se considerar melhor do que todos os outros. Número 5, Deus o resiste. Então, nós devemos ser cada dia mais humildes na presença do Senhor. Nós devemos, com todo o nosso coração, repreender todo o espírito de soberba, de orgulho. Nós devemos ser mansos e humildes de coração, assim como Jesus foi. Jesus era humilde e manso de coração, e nós da mesma forma também devemos ser assim. Nós não devemos permitir que a soberba venha entrar em nosso coração. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!